Você sente que sua vida está estagnada, está parada? Parece que Deus não está fazendo nada ao seu respeito. Parece que Deus não te ouve, que sua oração não passa nem do teto. Mas será que você está fazendo a sua parte? Será que você está ali deixando minimamente organizado as áreas de sua vida para que o Senhor entre e faça a parte dele? Porque assim, o impossível é com Deus. Mas tudo aquilo que é possível, que está ao nosso alcance, cabe a nós fazermos. Você já percebeu que às vezes a nossa vida ela parece um caos? Tá tudo bagunçado, a nossa casa bagunçada, bagunça na rotina, nas finanças, no relacionamento e até na nossa vida espiritual. A boa notícia é que nosso Deus, ele é um Deus de ordem. E quando você se organiza, você está se alinhando ao propósito e ao caráter de Deus. Hoje eu quero te mostrar o que a Bíblia diz sobre organização e como Deus começa a agir quando você coloca a sua vida, a sua casa em ordem, a sua mente, a sua alma e como tudo começa a fluir a partir daí. Lá em 1 Coríntios 14:33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E em Gênesis 1 podemos observar que a criação ela foi feita em etapas com ordem e propósito. Logo na criação, a gente vê que Deus não fez tudo de uma vez. Ele criou a luz, separou as águas, formou a terra e depois colocou cada coisa em seu lugar. Isso nos mostra que organização é um reflexo do próprio caráter de Deus. Quando você organiza sua vida, você está imitando o Criador. A organização, ela nos traz propósito e direção. Lá em Provérbios 16:3 diz assim a palavra do Senhor: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Já em Abacuque 2:2 diz assim: escreve a visão e torna bem legível. Muitas vezes a gente fica com medo de estabelecer metas, de escrever aquilo que desejamos, com medo de estar indo contra a palavra de Deus, porque a gente fica com aquele pensamento: mas eu vou viver o que Deus quer para mim, não o que eu quero. E com isso a gente acaba ficando estagnado, acaba não externando aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. E os nossos sonhos, objetivos vão ficando para trás e a nossa vida muito bagunçada, assim como a nossa mente e tudo que está ao nosso redor. Fique tranquilo, porque mesmo que você trace seus objetivos e faça os seus planos, aquilo só vai se cumprir se estiver de acordo com a vontade de Deus. Ainda mais se você apresentou esses planos, esses sonhos para Deus e colocou Ele em primeiro lugar, pediu para Ele direcionar. Pode ficar sossegado que nada vai acontecer fora da vontade de Deus. Por isso, não se sinta mal ou que está pecando em escrever os seus sonhos e objetivos. Essa é uma forma de organização. E o Senhor Deus se agrada disso. A Bíblia, ela não é contra planejamento, pelo contrário. Quando você escreve metas, faz planos, organiza o seu tempo, Deus pode direcionar os seus passos. Porque Deus, ele não abençoa o caos, ele abençoa o propósito. Talvez o milagre que você tanto espera só não aconteceu ainda por uma única causa. Deus está esperando você colocar as coisas em ordem. E essa simples atitude pode fazer tudo na sua vida destravar e começar a andar de uma forma que você jamais imaginou. Eu lembro de uma fase muito difícil da minha vida, onde eu estava com depressão profunda, ninguém sabia, somente eu e Deus. E assim, gente, eu não tinha força para fazer absolutamente nada, nem para lavar uma louça. A minha vida, a minha casa, a minha mente era um verdadeiro caos. E eu não via o agir de Deus. Assim, é claro que a gente sente o cuidado de Deus, né? É claro que nos momentos difíceis a gente sabe, a gente tem fé que Deus está conosco. Mas, com aquela bagunça, com aquele caos, ficava muito difícil o Senhor entrar na minha vida. Não porque Ele não quer ou não tem poder, mas tem coisas que cabe a nós fazer. Cabe a nós darmos o primeiro passo e assim o Senhor vir com o impossível. Comecei a orar, pedir força para o Senhor, para que eu fizesse o mínimo, aquilo que cabia a mim. E conforme as coisas foram se alinhando, o Senhor foi entrando e dando direcionamento para cada coisa que estava fora do lugar. Ainda hoje a minha vida precisa de alinhamento em várias áreas da minha vida. Não está tudo perfeito, tudo milimetricamente nos seus devidos lugares. Ainda tem coisa que precisa se ajeitar, que precisa eu ainda organizar, mas eu já evoluí, eu não estou onde eu estava lá atrás. E o Senhor, Ele vai tendo mais espaço para trabalhar dia após dia
em todas as áreas da minha vida, assim como Ele quer fazer na sua vida. Talvez você esteja pensando, nossa, mas por onde eu começo? A minha vida tá um caos, a minha mente um turbilhão, aquela síndrome, né, do pensamento acelerado. Então, de acordo com a Bíblia, eu vou dar alguns pequenos passos para você. Em primeiro lugar, ore antes de planejar qualquer coisa. Peça sabedoria a Deus. E antes de abrir a sua agenda para planejar ou a Bíblia, abra também o seu coração. Defina suas prioridades. Para Deus tem que ser as primícias. O que são as primícias? Tudo o primeiro, né? A primeira hora do seu dia, quando você recebe lá o seu salário, primeiro você tira o de Deus, né, que a gente chama de dízimo. Assim como diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer meta, qualquer plano, buscai primeiro o reino de Deus. Então, você vai orar primeiro, você vai consagrar, jejuar, ler a palavra, assistir um vídeo que te ajude na edificação e assim por diante. Então você precisa definir as suas prioridades. Não adianta você querer a bênção de Deus, querer que Deus trabalhe na sua vida, quando a sua prioridade não tem nada a ver com o reino de Deus. Vai totalmente na contramão daquilo que o Senhor pede para você. Outra coisa, comece pequeno. A palavra de Deus diz lá em Zacarias 4:10, não despreze os pequenos começos. Então assim, você está iniciando essa organização na sua vida. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, fazer umas metas assim inalcançáveis e depois no final do dia ou do mês ou do ano você vai se sentir frustrado por não ter conseguido realizar nem a metade daquilo que você planejou. Então, comece devagar. Comece arrumando um cômodo hoje. Amanhã você arruma outro. No outro dia você organiza as suas roupas, o seu guarda-roupa, tira para doação aquilo que não te serve mais, porém vai servir para outra pessoa. Aquilo que não serve para você e nem para o outro, você joga no lixo. Por exemplo, roupas rasgadas, furadas, coisas quebradas, porque isso também é um atraso de vida. Às vezes, a sua vida não anda porque tem coisas que no mundo espiritual trava a sua vida, como coisas rasgadas, quebradas, furadas, sabe? Não é que você vai sair jogando fora todas as suas roupas. O que dá para consertar, conserte, mas não deixe aí no seu guarda-roupa, no seu armário, porque isso no mundo espiritual tem um peso muito grande, porque Deus é um Deus de ordem. Então não deixe nada quebrado, nada rasgado, nada furado, nada fora do lugar. Acorde todos os dias pela manhã, evite pegar o celular, faça a sua oração, agradeça a Deus pela oportunidade de estar vivendo mais um dia, de poder viver aquele dia. Vai para um lugar calmo, abra sua Bíblia, leia um versículo que seja da Bíblia, ore, fale com Deus, depois vá tomar o seu café tranquilamente. E aí sim você pega uma agenda, um caderninho e escreva as suas metas, as suas tarefas para aquele dia e peça ao Senhor que te ajude a cumpri-las, né? A honrar com cada uma de suas tarefas. Só de você fazer isso já é um grande passo. Outra coisa, seja constante. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz assim a palavra do Senhor: permanecei firmes, abundantes na obra do Senhor. Então a constância, ela é essencial para que todos os seus projetos se concretizem e deem certo a longo prazo. A constância, ela é essencial para tudo na nossa vida. Vai começar uma academia, precisa ser constante. Vai começar uma dieta, é necessária a constância. No reino de Deus não é diferente, pelo contrário, é muito mais importante, porque servir a Deus, ainda mais nos dias de hoje, não é fácil. Vão surgir muitas distrações no meio do caminho, principalmente se a gente estiver com o celular do nosso lado. A gente vai ali olhar alguma coisinha, quando vê, já se passaram horas e a gente perdeu aquele momento que era para Deus, a gente acabou, né, perdendo com outra coisa. A gente vai olhar uma coisinha, aí vê um vídeo no YouTube que parece muito mais interessante, aí vê uma postagem, uma fofoca no Instagram, aí é uma pessoa que te mandou mensagem no WhatsApp. Então ser constante na presença de Deus, na obra de Deus, é muito mais difícil. A constância, ela é difícil para tudo na nossa vida.
Porém, para servir a Deus, essa dificuldade ela aumenta assim de uma forma sobrenatural, porque aí já tem a influência maligna, né, dos principados, das potestades, que jogam dardos inflamados na nossa mente, faz a gente se sentir pequeno, incapaz, e aí a gente já larga a mão da leitura bíblica, e aí já vem na nossa cabeça que não adianta orar, não adianta organizar a casa, que daqui a pouco vai estar bagunçado de novo. Então, gente, são muitos ataques na mente, muitos ataques malignos que vão fazendo a gente perecer e aí desistir. Dia após dia vai enfraquecendo a fé, desanimando, e aí morre todo aquele sonho, aquele projeto na nossa vida. Tudo que a gente estava lá se organizando para que Deus entrasse e superabundasse a graça dele na nossa vida, tudo aquilo acaba caindo por terra. Então, assim, se mantenha firme no seu propósito, se mantenha firme na sua organização, um pouquinho por vez, um pouquinho por dia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, você se esforçando, você renunciando. Mas eu acordo em cima da hora para ir trabalhar. Renuncie o seu sono, nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? Dorme menos esses minutinhos para que você venha se dedicar na leitura bíblica, em oração, porque o Senhor, ele valoriza essas renúncias, esse esforço. O seu esforço, ele não é em vão. Às vezes você trabalha em um lugar e você está se esforçando tanto e o seu chefe, ele não vê, ele não percebe, ou ele finge que não vê o seu esforço. Mas para o Senhor não existe isso. Tudo que você faz para Deus, todo esforço, todo sacrifício, o Senhor, ele recolhe e depois ele te abençoa abundantemente. Porque tudo que a gente faz para Deus, o Senhor, ele retorna. A gente não sai de mãos vazias. O Senhor, ele nos dá muito mais do que a gente merece, muito mais do que a gente pede. Então, organize tudo que está bagunçado na sua vida. Organize a sua vida espiritual, se aproximando mais de Deus. Organize a sua casa, o ambiente que você vive. Mantenha a louça lavada, mantenha a cama arrumada, um pouquinho de cada vez, não se desespere. O Senhor, ele vai entender e vai reconhecer o seu esforço. Organize as suas finanças. Quando a gente está com as finanças abaladas, tudo se abala na nossa vida, na nossa mente. A gente não consegue ficar bem, a gente fica preocupado. Então, assim, escreva todas as suas dívidas, tente negociar com o banco aqueles cartões que estão com juros muito alto e peça a Deus sabedoria, direção, peça para Deus uma ideia de renda extra e aos pouquinhos você vai pagando as suas dívidas e tudo vai se organizando também nessa área. Organize também a sua vida sentimental. Se você não está tendo um bom relacionamento aí com seu cônjuge, converse, sente, chame para orar, para fazer um jejum, um propósito com Deus em prol desse relacionamento. Organize e estabeleça tempo com seus filhos, tenha tempo de qualidade com seus filhos, saia do celular, saia da TV, larga essa série um pouco e vai viver com seus filhos. Vão andar de bicicleta, vão passear ali num parque, leia um livro, leia a Bíblia, vão orar juntos. Organize também esse tempo com os filhos, que é essencial. Se organize também nas coisas profissionais em relação ao seu trabalho. Às vezes você sai ali em cima da hora, não consegue organizar nada antecipadamente. Acorde um pouquinho mais cedo, organize ali as coisas do seu trabalho naquele dia. Ou se você leva coisas do trabalho para casa, o final de semana passa e você chega na segunda-feira, não fez nada do que se propôs a fazer. Reveja isso também. Eu digo por mim, porque eu sou professora e eu trago muitas coisas da escola para casa e às vezes o final de semana passa e eu não fiz nada, eu não organizei nada. Então isso serve para você e para mim também. Deus quer agir na sua vida, mas antes Ele quer que você prepare o terreno. Quando você se organiza, você mostra para Deus que você está preparado para receber o novo dEle. Então hoje, escolha colocar a sua casa, o seu coração e a sua rotina em ordem. E aí você vai ver e vai contemplar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Um beijo, fica com Deus.